No livro A Gênese, o último capítulo, que é o capítulo 18, a partir do item 26, Allan Kardec trata do tema a geração nova. Na Gênese, capítulo 18, a partir do item 26 até o 35. Já no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 3, falando das várias moradas do Pai, do Universo, nos explica que existem 5 tipos de planeta, que são esses aqui. Os planetas primitivos, os planetas de provas e expiações, planeta de regeneração, planeta feliz e planeta puro. Ele explica isso pra gente. Olha que coisa muito interessante. O planeta, o terceiro planeta que existe na escala dos planetas, segundo Kardec, é o planeta de regeneração. Olha, outra coisa muito importante para a gente ver nisso. Kardec falou em planeta regenerado? Falou em planeta de regeneração. Não é regeneração. Não teremos felicidade plena. Não será um planeta de espíritos puros. Não será um planeta de espíritos superiores. Seremos nós em regeneração. E a gente tem que entender isso de uma maneira muito particular. E Kardec, de maneira maravilhosa, explica aí para a gente, na Gênese, no último capítulo, 18, versículo, item 26 até o 35. Explica para a gente também o Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Obras Póstumas, Kardec deixa escrito alguma coisa extremamente importante. Jesus fala da transformação do planeta, Jesus fala na regeneração do planeta no sermão profético, no Sermão da Montanha. E o interessante disso tudo, que nós já passamos por uma regeneração. Nós temos experiência nisso. Nós já passamos por uma regeneração. Então é a segunda vez que nós estamos entrando nessa transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Agora, será que isso vai acontecer que dia? Que mês? Que ano? Que hora? Impossível prever. É impossível prever que a regeneração do planeta vai se dando através da regeneração de cada um de nós. E cada um de nós tem seu tempo, cada um de nós temos o nosso relógio interior. Vai depender de cada um de nós. Emmanuel fala para Chico, naquele programa Pinga Fogo, que por volta de 2057 nós vamos ter mais razões para acreditar e ver esse mundo de regeneração. Mas não emplacou data. Não existe data marcada para essas coisas. Então, como eu estava falando, meus amigos e meus amigos, é a segunda vez que nós estamos passando por essa experiência. É a segunda vez que o nosso planeta Terra vai entrar em um modo de transição. Mas na hora que a gente mostra 5 planetas, nós estamos mostrando 5 classificações, Renato. Quantos planetas existem no universo? Quantos planetas são criados diariamente pela vontade, o amor e o trabalho de Deus? A classificação é que são essas 5, segundo Kardec. Nós já saímos do estádio 1, primitivo, onde a gente era muito mais grosseiro. Que isso? Nós levamos 1 bilhão e 500 milhões de anos para que o nosso pensamento se estabilizasse de maneira contínua. Segundo André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, lá no capítulo 10. Para que o pensamento se estabilizasse, fosse contínuo. E a partir daí nós nunca mais paramos de pensar. E é impossível de parar de pensar. Nós levamos 1 bilhão e 500 milhões de anos. E que dia, que hora que começou isso?
Foi no modo contínuo, cada um no seu tempo, cada tribo no seu tempo. E assim é a evolução dos planetas. Nós já partimos do estágio 1. Saímos do estágio 1 agora para o estágio 2. Agora estamos saindo do estágio 2 para o estágio 3, que é o de regeneração. Outra coisa que eu achei sensacional é que o mundo, ou os mundos de regeneração, estão exatamente na metade do caminho. Dá para reparar ali? Está escuro, né? Não está na metade do caminho? De novo, Kardec não fala em mundo regenerado. Fala em mundo de regeneração. Tem diferença. Então nós já passamos por uma transição no passado. A gente tem experiência. Já vivemos, já passamos por essa experiência alguns milhões de anos atrás, alguns milhares de anos atrás. Não consegui nenhum autor que me desse esse cálculo. E eu não sou capaz de calcular. Estamos vivendo agora um novo período de transição. Os acontecimentos estão de acordo com o que Jesus falou. Estão de acordo com o que os Espíritos falam. Que dia vai ser essa transição? Não sabemos. Pouco a pouco, dia a dia, depende de cada um de nós. Na hora que eu vejo que depende de cada um de nós, eu me remeto ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão. Vou colocar uma coisa por minha conta. Reconhece-se o verdadeiro homem, o verdadeiro ser humano, que quer partir para essa transição pelos esforços que faz para domar as más tendências. É isso que a gente tem que fazer. Isso é fácil? Não é. Isso não é fácil. Então, do mesmo jeito que o mundo primitivo que já estivemos nele foi, ao pouco a pouco, transitando para hoje, para o mundo de provas e expiações, isso foi uma coisa lenta e gradual. Essa transição agora de provas e expiação, ou de expiação em provas, para a regeneração, já está acontecendo. Agora vai ao ponto de vista do Luiz Eduardo. Para nós espíritas, está acontecendo desde 1857, quando foi lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ali foi uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento. Uma mudança de pensamento muito importante para a gente. A mudança de pensamento não só para nós espíritas, para os irmãos católicos, para os irmãos protestantes. Quando falo protestantes, estão todas as religiões que discordaram do catolicismo. Um momento extremamente importante, lenta e gradual. Esse tempo que nós estamos vivendo também será assim. Mundo, afinal de contas, não é milho de pipoca. Transição não é milho de pipoca. O que acontece quando joga um milho de pipoca na panela quente? O milho estoura e transita para a pipoca. 2 minutos, não sei que tempo que leva. A transição planetária não é milho de pipoca, é lenta, é gradual, porque depende, reforçando, de cada um de nós. Não tem outra solução. Então esse mundo, esse processo vai acontecendo à medida que cada um de nós vai se convencendo de mudar, de alterar determinados valores. E automaticamente, ao mudarmos valores deficientes, a gente vai se transformando e, como consequência, o mundo se transforma. E o mundo de regeneração começa a se transformar dentro de casa. É o primeiro exemplo de transformação, é dentro de casa. Mas essa transformação depende de 2 estados biológicos. E eu vou chamar de 2 relógios. 2 relógios. Dois relógios. O primeiro relógio do mundo de transformação, dessa transformação,
de expiações e provas para um mundo de regeneração é o nosso relógio interior. É o meu tempo. É o meu livre-arbítrio. Cada um de nós tem o seu relógio. Cada um de nós temos o nosso tempo. Então, esse fenômeno de transformação do nosso planeta vai acontecendo à medida que a gente vai se transformando. Acontece com cada um de nós quando fazemos a eleição sincera pelo bem. Quando estabelecemos o bem e o amor, quando estabelecemos as regras do Sermão da Montanha como um roteiro para as nossas vidas, que são leis naturais e imutáveis, porque são leis divinas. Igual os 10 mandamentos, ninguém nunca conseguiu mudar. São leis divinas, leis naturais. Então, cada vez que eu digo, cada vez que nós dizemos, não quero, eu não quero mais fazer o mal para mim, eu não quero. Cada vez que eu digo, eu não quero seguir meus instintos de depravação, de roubo, etc., meus maus instintos, eu não quero mais guardar mágoas. Eu não quero guardar mágoas. Eu não quero ser como eu era antigamente. Eu quero atingir o meu eu profundo. Quero ir lá no fundo, lá no iceberg, atingir e a partir das minhas experiências me mudar para ser um homem melhor. Me transformar num cristão para valer. Eu não quero fazer o mal. Não quero seguir instintos. Não quero guardar mágoas. Não quero ser como era, etc, etc, etc. Mas eu também quero mudar. Emmanuel, no capítulo 2 de Pensamento e Vida, intitula a vontade. Que não adianta eu ter o desejo e não ter a vontade, nada acontece. Tem que ter vontade. Eu quero mudar. Eu quero amar o alto amor. Quero amar o meu próximo. E amar é servir. Amar é servir. Amar é ver meu próximo como irmão. Como eu vou amar a Deus se eu não amo o meu próximo que eu vejo? Como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Quem falou isso foi Jesus. Foi Jesus. Eu quero perdoar. Porque perdoar eu me liberto. Quero aprender a perdoar. Gente, quando a gente está guardando mágoa, quando a gente não perdoa, eu estou ficando parado no tempo e no espaço e atrasando a minha caminhada para um mundo de regeneração. Só um que estou atrasado nesse ponto. Eu quero me libertar dos meus vícios. O que o Espiritismo fala de meus vícios? Questão 913 de O Livro dos Espíritos. De onde derivam todos os vícios? Verificai cada um deles e vocês vão ver que o germe deles está no egoísmo. Libertar dos meus vícios é eu me libertar do meu egoísmo, me libertar do meu orgulho, libertar das minhas más tendências. Quando eu consigo fazer isso, outro detalhe acontece. Eu quero me desembaraçar de tudo que me impede de ser feliz. Me impede de ser feliz eu fazer o mal, seguir instintos, guardar mágoas, ser o homem antigo. Me impede de ser feliz quando eu estou estacionado e não quero mudar, que eu não quero amar, que eu não quero perdoar, etc, etc, etc. Interessante que palavra que eu estou usando aqui. Quero. Estou usando a palavra quero. E isso é extremamente importante que a gente ressalte que eu estou usando a palavra quero. Eu não disse, eu já faço isso.
Eu já perdoo, já não tenho mágoa, já controlo meus instintos, já não tenho egoísmo, não tenho orgulho, já amo para valer, fora minha esposa, minha família, minhas netas. Estou conseguindo expandir esse amor para o mundo. Eu estou seguindo o que Jesus ensinou no Pai Nosso. Pai Nosso. Começou assim. Se o Pai é nosso, que todo mundo é irmão, é minha família. Aquele irmão que está lá na rua sujo, fedorento. Aquele irmão que tem posição política diferente de mim, a religião diferente de mim. Eu faço isso. Eu querer é o primeiro passo. Eu quero para valer. E quando eu quero para valer, estou disposto a mudar. Eu estou me encaminhando para valer, gente. Eu estou me identificando com as características do mundo de regeneração, não regenerado. Regeneração não é um mundo puro. É um mundo que está caminhando para frente. Não é puro. É um momento, quando eu me dou conta disso tudo, é o momento que o meu relógio interior, que a minha consciência, que o relógio de cada um de nós está despertando. Eu quero ir para o mundo de regeneração. Dá para entender essa diferençazinha, gente? Que é muito importante. Esse é o primeiro relógio. O segundo relógio não é uma notícia muito boa. Não é uma notícia muito boa. Porque o segundo relógio vai nos chamar a atenção das nossas capacidades que muitas vezes nós estamos guardando, como se fosse o talento que ganhamos um e enterramos. Não multiplicamos o talento. O segundo relógio é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Deus oferece para cada um de nós, para cada pessoa, uma janela de tempo para que cada um de nós faça essa opção. Eu quero mudar. Eu quero ir para o mundo de regeneração. Deus não vai esperar indefinidamente, eternamente, que aqui na Terra e nos planetas idênticos aos nossos, que 50% mais um dos habitantes se transformem para a regeneração, para dar um estalo. Pronto, agora estamos no mundo de regeneração. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Não é assim. Ele vai dizer assim, o mundo tem 7 bilhões de habitantes. Então, 3 bilhões e meio de habitantes, mais um, já estão a caminho da regeneração, vou dar um estalo, vou fazer. Não é assim que acontece. Infelizmente, não. Ele não oferece um tempo limitado para a gente. E sabe por quê? No seu amor de Pai, na sua bondade, na sapiência de Deus, à medida que nós, tomara que sejamos nós, à medida que a população, não importa a religião em momento nenhum, Cristo falou de religião, falou do cristianismo, da mudança. O grande problema é que nós, espíritas, temos conhecimento que eles não têm. Aumenta a nossa responsabilidade, né, Relato? Eu estou ficando de cabelo branco de pensar nisso, viu? Outros estão ficando careca. Tem essas coisas, né? Então, por que Deus também não dá esse tempo limitado, esperar todo mundo? Porque alguns de nós vamos desencarnar e não vamos voltar aqui para a Terra. Vamos encarnar em mundos de provas e expiações. E isso será um castigo? Não, gente. É uma nova oportunidade para aprender. Não existe inferno, castigo eterno. Nenhuma ovelha do meu Pai vai ser perdida. Deus faz isso porque Ele sabe que almas transformadas, almas com querer de transformação, não merecem sofrer tanto. Essas almas, essas pessoas, não merecem a convivência com os maus. Convivência com o mal é doloroso. E chega um certo momento, chega uma certa medida,
que a humanidade vai se transformando e esse tempo vai passando e Deus espera que mais e mais espíritos se transformem. Aqueles que não se transformam vão reencarnar em outros mundos de provas e expiações. Vão continuar a sua evolução. Vamos alcançar um dia, talvez passe. Já passamos por isso? Já veio a Ordem de Capela, nos ajudou a melhorar o mundo de provas e expiações. Quando a gente vê, quando acontece efetivamente a mudança da humanidade, é porque acontece a mudança interior de cada alma, de cada espírito encarnado. Acontece a mudança interior de cada espírito desencarnado. Nós estamos convivendo. Não é só nós encarnados. Tudo isso tem que ser levado em conta. Item 27 da Gênesis, do capítulo 18 da Gênesis, fala que o mundo de regeneração vai ter uma quantidade de gente boa, encarnado e desencarnado. Vai ter uma convivência diferenciada. Mundo de regeneração, não de regenerado ainda. Vai melhorar a nossa convivência. Será que vai ter alguma coisa que a gente vai diferenciar quem é que está se regenerando e quem não? Vai ter algum sinal físico? Alguém vai ter 3 olhos, 2 bocas? Vai ter alguma pinta aqui? Como é que nós vamos saber quem está se transformando? Como é que eu vou saber se eu estou me transformando? Pelo que eu falo, pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu acho, pela minha transformação moral. Só isso. E às vezes a gente não se percebe porque não se estuda. Não tem a capacidade ou a coragem de fazer o autoconhecimento. E quando a gente ingressa nesse novo padrão de pensamento, nesse novo padrão de comportamento, é esperado que a gente se transforme. Então, quando a maioria de nós já estiver nessa janela de tempo, vamos ter a nossa oportunidade. E como é que isso funciona? Como é que eu vou saber? Será que eu tenho experiência para mudar? Será que eu tenho um cabedal de conhecimento para isso? A notícia terrível para muitos é essa. Já estamos prontos. Nós já temos toda a instrumentação que a gente precisa para mudar. Que isso, Luiz Eduardo? Nós temos? Temos, gente! Nós temos, em média, um cálculo que Falcone fez lá na FEAC, nós temos, em média, 200 reencarnações. Média. 200 encarnações. Outros muito mais. 200 encarnações. Vivemos aqui, horas ricos, horas pobres. Ora lindo, ora meio. Ora feio. Ora inteligente, ora não tão inteligente. Ora isso, ora aquilo. Ora na polaridade masculina, ora na polaridade masculina. Nós não tivemos uma mesmice de educação. Nós não fomos pobres eternamente, o tempo todo. Não fomos ricos o tempo todo. Nós tivemos aleijões, quantidade de transformações que já passamos. Isso é a preparação no nosso momento. Nós já estamos prontos. Não só essa preparação se deu aqui no encarnado, como no mundo dos desencarnados. Só olhar as obras de André Luiz. Só olhar o progresso de André Luiz na série Nosso Lar. O progresso de Emmanuel. Gente, isso tudo nós já passamos. Nós estamos nos preparando para essa mudança. Pronto, nós já temos toda a experimentação. Precisamos para mudar. O que precisamos é adotar um novo padrão de comportamento. Eu quero. Ainda não faço.
Mas eu quero, com vontade, mudar o meu padrão de comportamento. Melhorar o meu padrão. Começando dentro de casa. Porque aqui dentro de uma casa espírita é mole. E lá fora no trânsito, no trabalho, dentro de casa. Nós temos cabedal, instrução, comportamento, aulas para fazer isso. Quantas encarnações? Quantas saídas do corpo físico durante o sono, onde estudamos? Quantos somos levados a estudar? Aqueles que queremos nos prepararmos para isso. Então, nós estamos vivendo uma época de transição. Época de transição. E confundem-se, então, elementos de duas gerações. Se tem duas gerações, é porque tem uma geração antiga e uma geração nova. E a nova geração, ou a geração nova, por incrível que pareça, é o tema do nosso estudo, que eu não vou entrar agora. Levei 40 minutos para entrar nele. Mas eu achei necessário isso para que eu entendesse que esses estudos, muito mais é para a gente que faz. Existem duas gerações. Estão se confundindo esses elementos. Estamos convivendo. E não estamos percebendo ainda, porque não paramos para observar. Lembre que está em Marcos que Jesus falou? Olhai, vigiai e orai. A gente esquece do olhai, do observar. Mas está em Marcos. A gente pula esse olhai. Olhai, vigiai e observai. Olhar o que está acontecendo à nossa volta. Vigiai quem? Meus pensamentos. E orai. Olha, vigia e ora. Então essas pessoas que estão querendo, perseguindo esse mundo de regeneração, ainda não o mundo regenerado, estão colocados num ponto intermédio, que pode ser interpretado por uma interferência que está havendo entre essas duas gerações. Estamos assistindo a partida da geração velha e a chegada de uma outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tirei isso do livro Gênesis, capítulo 18, é o último capítulo, item 28. Sensacional. Cheguei a uma conclusão assim de gênio. Não ri de mim não, é novo gênio. Se tem uma geração antiga, tem que ter uma nova. Então tem duas gerações. Olha lá. Tem a nova, a velha e a nova. Kardec explica os caracteres de cada uma, da geração antiga e da nova que está acontecendo. Ele coloca assim. A geração velha, está apagadinha ali, mas lá está mais claro, é formada por espíritos que ainda estão atrasados. Moralmente. Moralmente. Espíritos revoltados contra Deus. Espíritos que têm um apego à matéria. Espíritos ainda imbuídos de orgulho e de egoísmo. Meu Deus. Tem gente assim no mundo? A geração nova, a nova geração que está se encaminhando e construindo um mundo de regeneração, a geração nova, tem essas características: inteligência e razão, sentimento inato no bem, progresso moral, leveza do espírito. Não precisa ser carrancudo para ser santo. Divaldo Franco fala que ser espírita, querer o bem, seguir Jesus, a gente tem que ter, ele usa a expressão jovialidade, leveza. A gente pode dar mais um passo no que Kardec fala e para a gente verificar isso. A velha geração tem algumas inclinações que são muito importantes que a gente analisa.
inclinações instintivas a paixões degradantes. Está vendo isso no mundo de hoje? Inclinação instintiva a paixões degradantes. Sentimento antifraterno, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, que se dane meu próximo. Não estou nem aí. Ele fala uma palavra sensacional. A velha geração. Não são as pessoas mais velhas igual eu, setentão. Velha geração. Essas características têm preferência por tudo quanto é material. Preferência. Sensualidade. Eu imaginava, na hora que eu vi isso de sensualidade, que estava uma coisa girada, ó, sexo, você ter sensualidade. Mas não é isso, a gente tem que ver a raiz da palavra. Quando ela foi falada, de que maneira ela era interpretada. Para que a gente entenda isso. E essa palavra é muito importante que ela seja entendida. Porque os homens, as pessoas que estão extremamente, possuem extrema sensualidade, são pessoas egoístas, que sentem mais do que agem. Sentem mais prazer, mais ódio, mais ciúme, mais inveja. Eles estão fortemente ocupados com seus prazeres. Pouco se ocupando, pouco ligando, de proporcionar prazer, amizade e amor aos outros. Isso tem um nome chamado hedonismo, que é eu ter prazer pelo prazer que se dane, meu irmão. Prazer por dinheiro, por sexo, por poder, por isso, por aquilo. Tudo na sensualidade é bom, desde que os gozos sejam sempre só para mim. Assim essas pessoas sacrificam a própria honra, sacrificam parentes, amigos aos próprios pendores, passam por cima de qualquer um. Geração antiga. Será que ainda existe pessoas assim? Não conheço ninguém pessoalmente, mas diz que existe. Eu vi um exemplo eu acho que foi de um dos grandes expositores de espírito da atualidade, do Jorge Hieralati. Ele falou que ele deu um exemplo de sensualidade, é daquele homem ser humano, tá, gente? Que come por prazer. Come unicamente pelo prazer de experimentar a comida. Esse é um homem sensual. É nesse sentido que esse tipo de sensualidade é mau. Quero ter prazer para mim. Como? Vou comendo. Não sei o que vai causar no meu organismo depois. Estou comendo, bebendo. Pelo simples prazer. Por isso eu lembrei ali com prato e garfo. É um tipo de sensualidade. Até há poucos dias atrás, eu não analisava a sensualidade assim. Ok? A sensualidade é uma disposição da alma que se torna vivamente afetada pelas coisas, pelos prazeres. Eu troco de carro todo ano, troco de mulher, troco. Eu quero ter prazer. Vou levar isso para o mundo espiritual? Esse pessoal, nossos irmãos, vão continuar tendo a chance. Na hora que isso aqui estiver se transformando, eles desencarnam, vão para outros mundos de prova e expiação. Mas, muitos deles, muitos de nós, vamos, mesmo que tenhamos essas características, reencarnar aqui na Terra de novo. Porque por algum motivo, no mundo espiritual, nos mostramos merecedores e mostramos uma querência para valer de mudança. Vamos ter a chance aqui, entre os parentes e entre os amigos, mesmo que eu esqueça na nova encarnação. Não há castigo, há educação nessa nova geração. Ok? Podemos ir para frente? O que vai distinguir os espíritos atrasados
é, em primeiro lugar, revolta contra Deus, porque eles se negam a reconhecer qualquer poder superior aos poderes do humano. A Gênesis capítulo 18, item 27. Nego a Deus, me acha. O orgulhoso se acha superior a Deus. Se acha superior a tudo. Você sabe com quem está falando? Já viu as carteiradas? Sabe a minha posição social? Sabe quanto eu tenho? Que Deus eu tenho. Está vendo a diferença que está falando aí? Se acha superior à própria Deus, se acha superior a todo mundo. A distinção. Capítulo 18, a Gênesis, de novo. Distinguir uma geração da outra, uma pessoa da outra, é fácil pela natureza das disposições morais. Sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas para fazer o bem, para amar, para ser irmão, para querer repartir, para quebrar meu orgulho, meu egoísmo. Olha que chance que a gente tem aqui. A gente está nesse meio. Sensacional, gente. Eu quero. Eu ainda não faço, mas eu quero. É a porta aberta. Essa velha geração de espíritos revoltados, olha como é que eles falam. Dá licença que eu vou ali olhar para ali um pouquinho, tá, gente? Deus não me ouve. Deus é surdo, né? Deus não me ouve. Deus não me vê, está cego. Eu estou aqui. Nunca fiz mal para ninguém. Nunca fiz mal, mas também nunca fiz o bem. Tão importante quanto fazer o bem, não fazer o mal, é fazer o bem. Não estou parado. Jesus falou que prefere que a pessoa seja gelada ou quente. Morno não adianta. Deus não tem memória, esqueceu de mim? Onde é que um pai esquece um filho? Deus não me entende. Ah, Deus tem problema de compreensão. Deus não me entende. Já falei isso, viu, gente? Nem minha mãe, nem meu pai, nem Deus me entende. Eu tô... Isso é de egoísmo, de orgulho. São espíritos viciosos. De onde derivam os vícios? Questão 913, só para ficar guardada. Dos nossos vícios. São espíritos que eu acho... Agora, entra eu aqui. Falei para mim, tá, gente? Tem a síndrome de Gabriela. Quem é que sabe cantar a música da Gabriela? Lá da novela. Eu vou cantar, hein? Não, olha não. Eu nasci assim. Não sei o que. Vou morrer assim. Não mudo. Não mudo. Estou a caminho do mundo de regeneração? Não. Não quero. Lembra? Eu não quero fazer o mal. Não quero guardar mágoa. Eu quero perdoar, eu quero fazer o bem. Não quero ter síndrome de Gabriela. Então, muitas vezes eu imagino, nós não somos propriamente revoltados contra Deus. Estou falando por mim agora. Falando para as orelhas mais perto da boca. A gente não é propriamente revoltado contra Deus. Mas de vez em quando a gente tem lá nossas limitações, umas revoltazinhas. Tem. Mas eu não quero mais ter revolta. Lembra do passo? Porque eu sei que eu posso mudar. Eu quero mudar. Deus vai entender isso, gente. Deus entende. A gente se esforça para isso. E a nova geração? Como será? Quais características? Tem que parar para pensar. Olha lá. Estão pensando. Quais características terá a nova geração que está a caminho do mundo de regeneração? Não regenerado. Não teremos um mundo regenerado, teremos um mundo de regeneração. Importante esse tempo de regeneração. Quando eu comecei a pensar que quando Jesus foi tentado pelo demônio, impossível o demônio tentar Jesus, impossível a escuridão sobreviver à luz.
Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, preparando a sua missão. Paulo, quando encontrou a luz, saiu de perseguidor para o grande apóstolo, se refugiou no deserto, 40 dias. Moisés fez isso, etc, etc, etc. Esse mundo de regeneração vai nos dar um tempo de reflexão, de calma e de descanso, para angariarmos mais força para a nossa evolução. Vai ser um período de, opa, passei até agora. Hora da minha reflexão. Estou me preparando para ser melhor. Estou me regenerando. Então essa característica, as pessoas serão mais inteligentes. Terão razão e inteligência geralmente mais precoces. Eu estou desconfiado que isso já está existindo. Essas crianças já estão sabendo mexer com coisas que eu tenho uma dificuldade terrível. Estou vendo minhas netas ensinar para minha esposa a mexer no computador. Uma de 4 anos fala, vovó, é aqui. Tem alguns neurologistas que falaram que abrem os olhos mais cedo, que estão se fazendo mais cedo, mais cedo, mais cedo. Algumas têm uma inteligência diferenciada. Não quer dizer que todas estão. Não é para a gente colocar vendo, todo mundo é assim. Olhai, vigiai e orai. Vamos observar. Tá? São pessoas que estão juntas ao sentimento do bem e de crenças espiritualistas. Necessariamente serão espíritas, espiritualistas. Católico, protestante, umbandista, evangélico, são todos espiritualistas porque acreditam na vida após a morte. Que a vida não termina. Com diferenças, mas são espiritualistas. Então, a gente pode fazer um quadro para facilitar o nosso entendimento. A constituição da nova geração vão ser de espíritos em condições evolutivas superior aos habitantes da Terra. Opa! Vão vir espíritos que vão encarnar com posição evolutiva superiores à nossa aqui. Opa! Não pode ser espíritos que conviveram com a gente, que se melhoraram, estudaram no plano espiritual e vêm com essa missão. Também, não necessariamente espíritos de orbes superiores, eles virão. Calma aí. Vão ser espíritos, olha o que eu falei, já vinculados à Terra, que desejam se renovar. Espíritos que superaram as más influências, tanto do meio quanto da matéria, substituindo essas influências por novas disposições, por novos querer. Eu quero. Como é que eu vou mudar isso em mim? Novo querer. Principalmente quando eu consigo controlar a minha inveja. Renato passou 6 meses na Europa. Vontade de ir. Só sei que ele foi agora, que ele fez, que ele lutou para chegar até lá. Não sei. Estou com inveja que você fez. Ela põe defeito que seu. Fora da inveja, é onde eu sei florir, onde eu estou plantado. Saber a minha posição. Isso está impedindo que eu progrida? Fisicamente, moralmente, materialmente? Não. Mas não preso em inveja. Faço porque eu quero, não porque o outro fez. Ah, meu filho tem que fazer medicina porque o filho da vizinha fez, eu não quero ficar por baixo. Você comprou um carro novo, também vou comprar, senão eu fico por baixo. Está entendendo como é que é as troças? Eu vou viver a minha vida com o que eu quero, não preso ao meio e à matéria. Eu tenho condições de ser feliz, com desapego. Ah, tem mais um negocinho? Esses espíritos que querem progredir, nós seremos auxiliados pelos benfeitores espirituais, que passam a mostrar o desejo, a vontade de renovação, apesar de imperfeitos. Os benfeitores
fatores vão nos auxiliar mais e mais quando o nosso desejo, o nosso querer está para valer. O primeiro benfeitor que vai nos auxiliar nisso para valer é o nosso anjo guardião. É o nosso espírito protetor, gente. Eu vou ficar amigo dele. Ele e outros. A nova geração, aliado à inteligência e à razão, que são geralmente precoces, unidas a sentimento de bem e de crenças espiritualistas, reforçando, não será formada integralmente por espíritos que emigram de planos mais elevados pelo nosso. Será formado por nós também, não só eles. Nós vamos ver isso aqui já já, como acontece. Quem falou isso foi Kardec, foi eu não. Como será essa renovação? Em cada criança que nasce. Cada vez que cada um de nós, que já estivemos atrasados inclinando o mal, que antes encarnaria, nós vamos encarnar como um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Que nós estamos aprendendo a nossa lição. Cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado, em vez de um espírito inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, aqui nós outros, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Virá um espírito de fora, e alguns de nós viramos com outras disposições. Então, gente, esses espíritos que se transformaram, que se modificaram, esses vão permanecer na Terra. Será que somos nós? Que chance nós temos? Eu acho que muita. Nós somos gente ruim? Não somos. Temos defeito? Como fala minha neta? Pra caramba, vô. Temos. Mas a gente não está se esforçando para mudar, não, gente. Somos. Nós estamos caminhando para a regeneração, não para regenerados. Então, mérito para aqueles que se transformaram é permanecer numa sociedade melhor, do ponto de vista moral. Nós vamos voltar para cá numa sociedade melhor. O que vai haver é o que Jesus já falou para a gente. Separar o joio do trigo, os lobos das ovelhas. O joio e os lobos vão ficar no castigo eterno? Claro que não. Todos teremos uma chance. Todo mundo vai ser excluído? De novo, Allan Kardec. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão para espíritos essencialmente rebeldes. Aqueles que orgulho e o egoísmo, mais que a ignorância, tornaram surdos a voz do bem e da razão. Serão excluídos da nossa convivência. Irão para um mundo inferior. Eles vão dar, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, não necessariamente moral, científico, um avanço, como já naquela sociedade, como já aconteceu para a gente. E para isso, ensinando, vão aprender. Então, essa nova geração tem para a gente dois grupos especialíssimos. O primeiro grupo vai ser aquele grupo que vai dar um upgrade. Peguei a palavra upgrade porque outro dia eu levei o meu computador, o cara falou, vou ter que dar um upgrade, trocar não sei o quê, para ele ficar bom de novo. Eu falei, posso botar isso aqui? Um upgrade na nossa vida, de conhecimento, de mais técnica moral. São aquele pessoal que vai vir com um upgrade, que vamos importar dos mundos superiores a nós. Nós não estamos falando de espírito puro, não. Espíritos superiores. Tem uma diferença. Para isso convém, gente, que a gente vá no livro dos espíritos, pegue a questão 100 diante e dê uma relida. Umas características e tipos de espíritos. Esse upgrade desses espíritos vão ser importados. Espíritos já estão muito mais evoluídos que a gente. Haverá, então, o que a gente chama, que Kardec chamou de imigração de espíritos,
já em condições muito melhores que a gente, condições evolutivas, para dar uma ajudazinha aqui na Terra. É ajuda que vem de fora. Alguns expositores, alguns espíritas, alguns estudiosos falam que essa é a geração nova. Fala que essa é a nova geração. Eu acho que esse, opinião minha. Quem sou eu para discordar? Eu acho que eles vêm aqui para um upgrade mesmo. A geração nova é quando a gente estiver junto. Esse é o primeiro grupo. Pessoal que vai vir para... né? Quantos já vieram? Buda, Mahatma Gandhi, Jesus, certo? Não viu outro? Não nesse nível. Eles vão conviver entre a gente aqui encarnados. Tá? Cada época. O segundo grupo somos nós, espíritas. Somos nós, cristãos. Somos nós, espiritualistas. Que estejamos vinculados à Terra. Somos nós que desejamos, que queremos nos renovar. Somos nós que estamos superando as más influências, nossas más disposições, nossas más inclinações, igualzinho está no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos superando o meio. Não nos deixamos mais influenciar pelo meio. Temos opinião própria. Já não estamos tão apegados à matéria. Nós estamos procurando novas disposições morais, que é o ponto central de um mundo de regeneração. Novas disposições morais. Eu acho isso sensacional. Porque com novas disposições morais, quando no mundo de regeneração, o egoísmo estiver acabando ou acabar, ninguém mais vai passar fome. Ninguém mais vai sentir frio. Porque nós vamos saber dividir. Está vendo uma característica sensacional? No mundo em regeneração, a caminho para o mundo regenerado, não terá orgulho. Não tendo orgulho, não teremos guerra. Não só guerra de um país para o outro. Guerra de religião, guerra de futebol, guerra de governo, guerra de partido. Não teremos guerra. Vamos respeitar a opinião alheia. Teremos divergência de opinião, não guerra. Ninguém terá fome, sede, frio. Porque a geração nova vai surge, retemperada. E aquela comidinha que dormiu na geladeira, chegar no outro dia, a gente tira e faz um mexidinho, coloca uma cebolinha, um tomatinho. Não fica bom, gente? Retempera. Vamos retemperar a nossa alma, espírito, nossa vontade. Só que em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, vai imprimir no mundo um movimento de ascensão. Igual a flor que se vira para onde tem a luz. A semente que cresce em direção à luz. A mariposa, a borboleta que caminha em direção à luz. Deixai brilhar a vossa luz. Olha que sensacional. Tudo isso está de acordo com o que o Mestre Jesus nos ensina. Continua ensinando. Tudo isso no sentido de progresso moral. E é esse progresso moral que vai assinalar a nova fase da evolução humana. A fase da caminhada para o mundo de regeneração. Porque a regeneração nova, a nova regeneração, não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Mas vai ter espíritos que se acham predispostos, nós, a assimilar todas as ideias progressivas, que estamos aptos a secundar o movimento de regeneração, porque eu estou disposto a me mudar. Finalizando, a geração nova tem
um papel, tem uma missão extremamente importante. Será que a gente é essa geração? Será que estamos caminhando para ela? O papel, o que vai caber essa geração nova, que se distingue por inteligência e reação precoce, junto a esse sentimento inato do bem, as crenças espiritualistas. Somos nós, a geração nova, que vamos fundar a era do progresso moral. Kardec chama atenção, o crescimento com as duas asas, da ciência e da moral. Se elas não estão equilibradas, a gente não vai para frente. É nós que vamos equilibrar. E para isso, é necessário que aqui no nosso ordem povoem a grande maioria de espíritos bons, encarnados e desencarnados. E assim, nós vamos respeitar a inclusão de todos os diferentes, com capacidades mentais, deficientes físicos, auditivos, deficientes morais, todas as deficiências. Nós vamos respeitar toda e qualquer religião, toda e qualquer pessoa. Isso chama-se aceitação como irmão. Então, gente, a nova geração, cabe a nós, infundir no mundo, começar esse progresso moral. E começa por cada um de nós. A vocês que não vão nos ver pelo canal do YouTube, vocês estão aqui conversando conosco. Que Jesus nos abençoe e nos ajude nessa missão da nossa regeneração, da regeneração do nosso planeta. Muito obrigado pela atenção.